Olá, estamos começando o Empreenda Assim, podcast da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Nesse episódio, nós vamos tratar sobre ROI das comunicações de marketing, ou seja, o retorno sobre o investimento que as ações de comunicação trazem para as empresas, né? E aqui nós temos os convidados presentes, a Sonira Andrade, executiva da RPC. Obrigado pela presença, Sonira. Temos também o Ulisses Gentil, gestor de tráfego e integrante do núcleo de marketing do Empreender. Seja bem-vindo. E o Daniel Ei. Isso mesmo. CEO da Neuron EdTech. E ele também faz parte, ele é integrante do núcleo de inteligência artificial do Empreender da Assim. Bom, vamos começar aqui apresentando um pouquinho as ferramentas que cada convidado trouxe, né, para falar, para comentar, e depois a gente vai aprofundando o assunto, o tema, para entender como que a gente pode saber medir os resultados de cada esforço de comunicação que a gente tem para as empresas, né? Vamos começar pela Sonira. Sonira, por favor, se apresente, né? Fale para a gente um pouquinho mais de você e das suas ferramentas. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite, uma honra estar aqui com vocês, representando a RPC. Eu sou executiva da RPC há 5 anos, mas já trabalho no meio há 17 anos, né? Então, já um caminhozinho bacana aí de trabalho nessa parte de planejamento, nessa parte de marketing. E hoje, dentro da RPC, a gente trabalha com G1 e os 4 guarda-chuvas que tem dentro da base, que é G1 Notícias, GE, G-Show e Receitas, e todo o portfólio RPC que nós temos, a afiliada Globo, além dos espaços que a gente tem, que são os intervalos. Também trabalhamos com projetos personalizados aí para cliente, desenvolvendo aí planejamento, desenvolvendo a melhor estratégia, melhor resultado para o nosso parceiro, para o nosso cliente. Ok. Ulisses, conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, as suas ferramentas. Bom, olá a todos, imenso prazer de estar aqui. Bom, o gestor de tráfego é aquela pessoa que gerencia os anúncios dentro das plataformas digitais, dentro das redes sociais. Então hoje nós podemos fazer anúncio no Google, rede de pesquisas, YouTube, rede de display. Podemos fazer anúncio no Meta Ads, que daí nós temos Instagram, Facebook, parceiros. Podemos fazer no TikTok, LinkedIn, Twitter, que agora é X, entre outros. Então o gestor de tráfego pago é a pessoa que vai entender as necessidades da empresa e gerenciar os anúncios dentro destas plataformas. Diferente do que ocorre nas mídias tradicionais, por exemplo, na RPC, a empresa vai até a RPC, fala o que quer e a RPC monta e coloca dentro da sua grade. Você não consegue chegar com um funcionário da Meta, do Facebook, lá do Mark, e falar, eu quero colocar um anúncio e tal. Não, você mesmo que tem que entrar na ferramenta que eles disponibilizam e fazer esse gerenciamento. Muitos empresários não querem fazer isso e não têm conhecimento para fazer isso. Aí entra o gestor de tráfego, que faz o gerenciamento destas plataformas. Joia, obrigado. Daniel, conta um pouquinho sobre você e a Neuron EdTech. Legal. Bom dia a todos, bom pessoal. Eu venho da área da tecnologia e da educação. Então hoje a Neuron EdTech ela atua com a parte de inovação e aprendizagem e a gente entende que a aprendizagem também é para o marketing. Todos os colaboradores, todas as empresas precisam reforçar ali a sua cultura empresarial para também saber se comunicar. E inteligência artificial está embutida nisso, né? E a gente sabe que a comunicação pela IA hoje também é muito potencializada junto com as ferramentas e nas mídias digitais. Então, grande parte do trabalho da Neuron hoje é justamente atuar na capacitação e na inteligência das pessoas para a gente utilizar a IA da melhor forma também ali e se desdobrar em ações de marketing, né? Como, por exemplo, toda a parte de otimização e utilização de ferramentas que vão trazer ali a criatividade para que a gente tenha campanhas cada vez melhores e alcance as pessoas com serviços, seja de qualquer uma das áreas. Vamos começar contigo, aprofundando um pouquinho, que é um assunto mais novo, talvez, no nosso podcast, que é a inteligência artificial. O que existe hoje para você, com inteligência artificial, criar produtos, criar anúncios, criar comerciais, criar comunicação para as empresas, para produtos, para marcas? Olha,
Se eu for falar de ferramenta, a gente passa meses aqui, tem muita coisa. Mas acho que vale listar algumas características da IA e por que essa aproximação tão forte com o marketing. Primeiro, IA domina a linguagem. Então, mesmo uma pessoa que não sabe escrever, hoje se comunica com uma ferramenta de inteligência artificial por voz e pode ser respondida ali. Só que ela não domina significado. E é aí que está a parte humana, a parte da criação da coisa, né? O que ressoa nas pessoas quando a gente vai criar uma campanha, um serviço ou um produto. E outro ponto, né? A IA, além disso, ela é generativa, pode não ser, e essa parte do generativa auxilia muito durante a produção de peças, prototipação. E hoje a gente utiliza bastante dessas ferramentas para tirar aquilo que está dentro da nossa cabeça, que é muito mais complexo, e poder traduzir isso em diversas formas de mídia ali, seja offline ou seja online. E eu costumo brincar, né, que hoje a gente tem outra dimensão humana, né? A gente tem a física, a mental, a espiritual e a digital. A gente não vive mais fora do mundo digital. Então a gente percebe muito disso em toda peça de comunicação, um QR Code, seu WhatsApp, seu link para o site. Tudo isso vai gerar um canal e a partir deste canal a IA também pode atuar como um mediador, só que claro, ela tem que seguir todo aquele discurso da marca, todo aquele empenho de campanha. E é nesse ponto que a gente consegue tanto potencializar as nossas ideias, quanto ter ali menores custos de criação. E quando a gente fala de retorno sobre o investimento, seja para marketing ou seja para outras áreas, a pergunta é quanto tempo e quanto recurso eu consigo economizar com a IA? Não que ela vá substituir o potencial criativo, mas o que eu posso estar utilizando ali dentro que vai me dar esse subsídio? Eu não vou gastar mais de, sei lá, 20 mil reais numa campanha na qual eu poderia potencializar aquilo com outros tipos de mídia. E depois metrificar. E o digital traz muito disso, né? A gente começa ali com outdoors, com campanhas em ônibus e panfletos, e eu preciso trazer esse ponto de contato para o meu digital para eu saber se aquilo está impactando o meu público, se o momento em que aquilo aconteceu conseguiu reverter em vendas. Isso também facilita para os meus vendedores, né? E claro, quando eu começo a construir toda essa cultura em torno disso, eu deixo esse meu marketing mais híbrido, né? O omnichannel, onde todos os meus canais estão interconectados e de repente você está falando com um chatbot, mas já virou o seu atendente e você conseguiu converter o seu produto, né? Então a gente vem hoje com a tecnologia do tradicional do marketing, né? Dos 4Ps do marketing ali, potencializados com essas ferramentas, com melhores métricas, com a melhor localização para o seu produto, para o seu serviço, né? Há tempos atrás era muito difícil para a gente se colocar enquanto marca em outros lugares que não fosse de forma regional. E hoje a gente consegue se comunicar e inclusive utilizar a IA para adaptar discursos em locais aonde eu quero atingir. Então a gente começa a pensar nesse tipo de caso para essas ferramentas, né? E aí nós temos listas grandes ali, o ChatGPT com agentes específicos pode ser uma das ferramentas, mas a gente tem criações ali com Midjourney, a parte de pesquisa também com ferramentas mais voltadas aí ao SEO e tráfego, que eu acho que o Ulisses vai ter um domínio maior e a gente pode ir complementando como essas métricas vão construindo essas campanhas a partir de hoje, né? Em termos de criação de conteúdo, para você criar um anúncio, um comercial, né? Você já trouxe um pouco para a criação de texto, de discurso, mas o que existe hoje e o que é possível hoje para você criar esse conteúdo usando IA? O que ela tem potencializado, facilitado aí na parte de criação desses produtos, né? Do anúncio, do comercial? Vamos lá. Hoje a gente tem, por exemplo, ferramentas como o próprio Canva, que já tem templates prontos ali para mídias sociais. A gente tem ferramentas de vídeo muito potentes como o VO3 e o Sora 2, onde você pode tanto ter uma campanha mista, onde você faz toda a parte de gravação, toda a roteirização, e compõe elementos junto com a inteligência artificial, coisa que seria muito custosa e provavelmente levaria muito mais tempo da agência ali e da parte de edição para fazer tudo isso manualmente. Então, quando você utiliza hoje cases como a Casas Bahia, que economizou 40% no seu custo de produção de uma das campanhas recentes, e consegue aliar outros pontos de contato, como por exemplo a Renner, que utilizou o digital em um display para as pessoas fazerem uma prova de roupa e ganhar um desconto para ir na loja ao comprar aquela roupa de fato na mídia física. Então eu consigo ir interconectando essas ferramentas de geração de conteúdo com os meus produtos, com os meus serviços e diminuir esses custos de produção inicialmente, que vão sobrar para eu poder divulgar. Eu tenho um exemplo prático do que ele falou aqui. Essa parte, por exemplo, que ele falou de utilizar ferramentas para poder melhorar, por exemplo, a criação de conteúdo.
Tem um cliente que é uma corretora de seguros, nós estávamos com anúncios no Instagram, formato imagem, o tradicional. Estava gerando, a campanha era de mensagem, jogando direto para o WhatsApp. Estava gerando um custo por mensagem de mais de R$20, então custo alto. Nós criamos um anúncio com o VO3, um anúncio de vídeo com o VO3, que aí cria o prompt no ChatGPT com agentes específicos para criação de prompt. Joguei para o VO3, criamos um vídeo, simulei um vídeo de uma conversa entre uma pessoa e um policial, ele falando que tinha sido roubado. Aquilo ali, quando você para no Instagram, já te chama a atenção, porque não é aquele tradicional. Esse anúncio está gerando mensagem agora a custo de menos de R$5. Então, que antes ele gastava R$22, R$23 para gerar uma mensagem, um lead, agora ele está pagando R$4,50, R$4,80 para poder gerar uma mensagem. Então, com o mesmo orçamento, a gente está gerando 4, 5 vezes mais de leads para esse cliente. Então, é um caso real, prático, de como você utilizar, por exemplo, IAs de criação de conteúdo, de material, para poder, na prática, porque você pode usar para fazer videozinho de meme, que muita gente usa, mas para empresas é você utilizar isso para gerar conteúdo mais relevante que vai conseguir reduzir o teu custo de aquisição por cliente. E de qualidade, né, Ulisses? Questão de relevância, eu acho importante aqui a gente já entrar no ROI, né? Então, como se tornar mais relevante, implica em você ter o retorno, né? Você entender como que está sendo o retorno desse esforço, dessa comunicação. Conta pra gente um pouquinho sobre o tráfego pago, né? Como que a gente consegue gerar mais relevância, como que a gente consegue medir os resultados, o impacto, né, na empresa, no impacto até nas vendas, até onde a gente consegue medir os resultados do tráfego pago, até onde a gente consegue fazer o link lá na ponta final, na venda, né, do produto ou do serviço. Paulo, o grande diferencial do tráfego pago é exatamente isso, é a mensuração dos dados, porque a gente consegue, na verdade, mensurar de acordo exatamente o quanto foi o retorno. Se nós fizermos campanhas, por exemplo, direcionando direto para um site, um e-commerce, que a venda é feita direto no site, a gente consegue ter tudo na ferramenta. A própria ferramenta, o Meta Ads, eu faço através de traqueamento. Ele me concede um código que a gente chama de pixel, que é um código HTML, que a gente instala dentro do site, e esse código ele funciona como se fosse um espião do Meta ou do Google, e aí toda venda, toda ação que o usuário efetivar dentro do site, ele vai passar a informação para a ferramenta, para o Meta ou para o Google. Então eu consigo verificar exatamente qual foi o anúncio que me gerou a venda, qual é o ROI que está trazendo. Quando a gente tem essa venda direta, a gente consegue mensurar tudo. Quando a gente tem a venda por um vendedor, por um funcionário, então a gente joga para uma campanha de WhatsApp e aí o vendedor vai fazer essa venda, aí a gente precisa que tenha um CRM, precisa que tenha outras ferramentas e a gente também consegue conectar esse CRM com a plataforma e aí a partir do momento que o vendedor deu ganho no CRM, o CRM joga a informação de volta para a Meta e a Meta consegue mensurar da onde veio aquela pessoa, qual foi o anúncio que utilizou, qual que está gerando o melhor resultado. Então, quando que o tráfego pago não consegue ter a mensuração perfeita? Quando a ponta da venda não passa a informação. Aí a gente não consegue, a gente só consegue entregar até, assim, foram tantos leads gerados. Mas a gente não tem, se não tem a parte da empresa, do vendedor, passando quem dessas pessoas realmente converteu em venda, aí a gente não consegue ter a mensuração completa. Mas quando a gente tem, por exemplo, quando a gente trabalha com e-commerce, quando a gente trabalha com infoprodutos, que daí a venda é feita direta na plataforma, direto no site, a gente consegue ter a mensuração completa e ter exatamente qual foi o ROI. E você falou da questão física, né? Do ponto de venda físico, onde vai ter o vendedor, pessoa física, né? Atuando, fazendo a venda, fazendo a conversão, né? Que ferramentas hoje a gente tem para oferecer para o varejista, né? Para o comerciante, conseguir fazer esse link com o esforço que ele teve lá na internet, na TV, no rádio, no jornal, da conversão de vendas? O que a gente tem hoje para conseguir criar essa informação, criar esse dado, essa informação? Quando a gente fala de campanhas de tráfego, a gente trabalha com 2 tipos de campanhas de performance e campanhas de brand. Campanhas de performance, a gente vai sempre trabalhar para aquisição de lead. Então a gente vai trabalhar para esse lead cair, nem que seja no WhatsApp ou no direct, se não for direto, vai ser no WhatsApp. E aí essa pessoa do WhatsApp que chegou lá,
O vendedor vai conversar, vai tentar levar ele para a loja e aí vai ter que passar essa informação, vai ter que ter um CRM e tudo mais. Não tem. A gente vai trabalhar, na verdade, com campanha de branding. Nós vamos divulgar para que as pessoas vão até o local para poder fazer para poder comprar lá. A gente não tem aí uma mensuração tão direta. Como que a gente costuma trabalhar às vezes? Vai alguma dica aqui para o pessoal que está escutando de como conseguir mensurar melhor isso. Faz alguma ação promocional, alguma coisa, algum bônus que vai ser divulgado apenas nos anúncios. Então aí você vai ter a certeza de que a pessoa que está chegando lá veio pelo anúncio. A pessoa está pedindo aquele produto específico, por exemplo. Às vezes eu já trabalhei com restaurantes que a gente fazia um prato específico que a gente trabalhava nele só para os anúncios. Então todo mundo que chegava no restaurante que pedia aquele prato promocional, sabia que era do anúncio, então a gente conseguia mensurar. A gente faz isso por 1, 2 meses, aí consegue ter uma mensuração de qual é o resultado que o tráfego pago está trazendo. Para a loja, você pode trabalhar um cupom de desconto específico, que a pessoa daí vai ter que pegar aquele cupom e ela vai chegar na loja com aquele cupom. Você sabe que só quem chegou com aquele cupom é porque veio do tráfego pago, e aí você consegue mensurar. Então, quando a gente trabalha campanhas diretas de performance, vai chegar na mensagem, se vendeu, você consegue alimentar a plataforma falando que teve a venda. E você consegue com as suas planilhas também, essa pessoa veio do tráfego, gastou tanto, e a gente consegue fazer essa mensuração ali numa planilha de vendas. Se a campanha é para trazer gente para a loja, não especificamente o lead ali no WhatsApp, se é para trazer gente para a loja, aí nós temos que criar mecanismos de que quem vier daquilo ali vai fazer alguma ação específica e aí o vendedor, o dono da loja, vai ter que ter um Excel que ele vai tabular, vai colocar ali quem veio exatamente e ele vai conseguir fazer essa mensuração. Maravilha. A gente vai aprendendo, né, todo dia um pouco. Sempre. Sonira, traz pra gente aqui como que estão, né, as ações, as estratégias na televisão e no site, né? Como que vocês estão atuando? Posso pegar um gancho Por primeiro, favor. Paulo? A última pergunta que você fez para o Daniel sobre como usar a inteligência artificial para os comerciais, para conteúdo, hoje a gente também consegue usar para a TV. Então, assim, criar roteiro, ter um prompt bem alinhado com o que o cliente precisa. Então, por exemplo, vamos pegar um cliente específico que o segmento dele, ele precisa impactar o público 30+, classe AB, de repente vamos pegar um ramo de educação ou vamos pegar uma linha de crédito, a gente consegue fazer um prompt específico para que ele crie um roteiro mais assertivo também. Então a gente também consegue utilizar isso para dentro dos comerciais e fazer uma campanha mais assertiva e que dê um resultado maior para o cliente. Pode falar. A gente fica no roteiro, na parte de planejamento, na parte do conteúdo textual mesmo, ou já estamos utilizando na criação da imagem com inteligência artificial, com outras ferramentas, para divulgar na TV? Também na criação de imagem, Paulo. Essa é lógico assim, não é muito a minha área é mais a parte comercial, mas nós temos toda uma equipe um hub de tecnologia e inovação onde trabalha e a gente utiliza também, porque a gente também tem os nossos conteúdos. Né? Então a gente também produz conteúdo. Então hoje a gente também é possível estar utilizando, sim. Então assim, é lógico, a gente tem o método tradicional, banco de imagem. Na verdade a Globo nos restringe um pouco em relação à utilização, então o que nos permite até trabalhar um pouco mais livremente com o IA. Tá? Então, a gente tem também como estar utilizando na criação de produção de vídeo, produção de imagem, porque nós produzimos conteúdo o ano inteiro, o tempo inteiro. Seja para lançar uma campanha de Natal, para onde eu vou levar para o cliente, uma campanha de Black Friday, eu posso estar utilizando a IA para criar essa campanha para mim, ajudar a desenhar um projeto para mim. E agora conta pra mim, eu sei que a RPC investe muito em pesquisas, sim, né? Sim. Como que essas pesquisas... Eu lembro, há muitos anos atrás, eu tinha acesso... Melhor não falar muito tempo atrás, mas inclusive mapeando os players na cidade, para saber o teu ranking, para saber o teu share of voice...
Conta um pouquinho dessas métricas que a TV usa, né? Já há muito tempo, com bastante experiência, sobre os resultados, né? Tá. Essas métricas que normalmente vocês apresentam para os anunciantes. Sim, o pessoal às vezes tem um mito de que acha que eu vou fazer TV, eu não vou conseguir mensurar o resultado da TV. Na verdade, não. A gente mensura tudo. Então, assim, a TV, não só Globo, o RPC investe muito em pesquisa para que a gente consiga desenhar um planejamento muito assertivo para o cliente, né? Então, desde você identificar, por exemplo, a gente está no ar hoje uma pesquisa que se chama Selfie Paraná, para identificar dentro das 8 regionais da RPC, isso é um projeto RPC, não é Globo, para identificar o comportamento de cada regional. Então, a gente identifica o comportamento do maringaense, do londrinense, do curitibano, exatamente para identificar, por exemplo, o potencial de consumo, o que ele mais está consumindo. Então, se eu for pegar um gancho, por exemplo, em financeiro, em crédito, eu identificar aonde esse cliente está, o que ele está consumindo, o que ele precisa, para eu levar para o meu parceiro, para o meu cliente, desenhar uma estratégia para ele, aonde a gente vai mensurar o resultado dele. E como que eu vou mensurar? Aí a gente tem as nossas audiências, que a gente compra, a Kantar, né, que é a antiga Ibope, aonde ela nos traz as audiências de TV minuto a minuto. Então a gente tem em cada grade o perfil do telespectador. Esse perfil vai possibilitar eu fazer uma campanha onde eu tenha uma quantidade de personas, né, de pessoas que vai estar assistindo, e eu consigo ter um total de impacto. Quando eu desenho uma campanha para o cliente e eu pego o total de impacto e o resultado que o cliente tem pós-campanha, eu consigo saber o CAC que ele teve. Então, através disso, eu consigo identificar, olha, pelo teu investimento, o teu CAC está tanto. E daí, naquele período, a gente identifica o crescimento dele para saber o ROI que ele teve. Então, a gente consegue, de várias formas, fazer um desenho muito estratégico para que ele tenha resultado. E nós temos uma ferramenta nossa também, que chama Negócios RPC, que é uma plataforma nossa que, quando você contrata, você acompanha o teu VT, né, o teu comercial, no momento que ele está passando. Então, você consegue identificar, naquele momento, quantas pessoas a mais entraram no teu comércio. Então, por exemplo, vou pegar um gancho também do Ulisses, que ele falou que você pode fazer uma campanha exclusiva. Então, vamos pegar lá, normalmente quando eu faço um desenho de planejamento, eu quero colocar em todos os veículos, mas se eu quero mensurar um resultado real, eu posso fazer uma campanha para cada veículo. Então, eu posso colocar um produto na RPC e produtos diversos nas demais. E aí acompanha durante o período da campanha, vamos pegar lá que seja uma semana, no primeiro dia você tem um aplicativo na mão, você vai saber que horas o teu VT vai ao ar e você consegue mensurar quantas pessoas a mais você teve dentro da tua empresa e o quanto aquilo elevou o ticket médio das compras ou o número de pessoas, o que teve de resultado ali para você naquele momento. Acho que todos esses pontos de contato, a IA apoia, né? Ela é pervasiva, ela está em todo canto. Então, quando a gente vai adaptar essa regionalização, você pode utilizar de uma mesma campanha, entender o funcionamento dela em outra região e vai metrificar a venda. A gente teve exemplos de coisas que às vezes nem eram necessariamente planejadas no Big Brother, a participante apareceu com um determinado sapato. Naquele momento esgotou. E aí você metrificou no digital e começou a cruzar, poxa, mas o que aconteceu? E quando você faz essa estratégia intencional, coloca o QR Code, mede, né, com o Google, com ferramentas ali como o Looker e outras ferramentas de tráfego, você começa a cruzar essas informações de esse QR Code que eu coloquei no ônibus, por exemplo, ele está revertendo quanto de entrega para mim? Quantos clientes estão acessando dessa forma ali? E na rede social também. Hoje a gente tem plataformas de maneira gratuita, que se você mudar o seu perfil de um usuário comum para um profissional ou empresa, ele já vai te trazer dados e estatísticas, né? E aí a trabalha com isso, com esse tipo de cruzamento. Eu tenho um serviço na Neuron, por exemplo, voltado a empreendedores no sentido de saúde, médicos, advogados, profissionais de fisioterapia, psicologia, que estão ali no seu atendimento. Mas você precisa fazer o seu marketing.
E qual é o marketing desse tipo de profissional? É o próprio conhecimento dele. Então a gente treina inteligências artificiais com o conhecimento específico desses profissionais para gerar postagem de mídia social. O que a mídia social faz hoje? Ela indexa, ela linka todo o conteúdo que você põe nas suas postagens pessoais na busca do Google. E o Google chama para um chat GPT. Se eu perguntar de você hoje para o chat GPT e você tiver conteúdo dentro das suas redes sociais, for um conteúdo educacional, profissional da tua expertise, você vai ser referência. Porque a gente costuma brincar aqui na IA, né? Neste mês passado, o conteúdo da internet superou, conteúdo gerado por IA, né, as realidades sintéticas, superou o conteúdo gerado por humanos. Só que eu preciso alimentar isso com uma base de confiança. Quem é o profissional por trás? Quem é o médico? Quem é o advogado? Qual a sua área específica? Quantos anos de experiência você tem? Então, dentro desse âmbito educacional e de aprendizagem, a gente entende que nas métricas sociais você tem um alcance 4 vezes maior quando você explica e fala daquilo que você tem domínio. E ao fazer esse tipo de postagem, indiretamente você está fazendo marketing. Nos nossos monitoramentos, a gente teve uma advogada que cada post dela convertia em mais 4 seguidores. E desses 4 seguidores, mais um cliente. Ela tinha 0 seguidores no início do ano. Com 6 meses desse projeto, ela chegou a 300 seguidores e agora ela está inaugurando um novo escritório, porque converteu. Então o ROI dela, ela começa a ter subsídio para poder fazer esse tipo de acompanhamento. E com ferramentas gratuitas. Claro, você pensa, pô, mas eu vou estar substituindo o marketing? Não, porque conteúdo educacional não vai ter necessariamente o viés do marketing. E esse tipo de serviço é voltado para profissionais onde a publicidade, por exemplo, é regulada. O médico não pode fazer uma venda dos seus serviços ali. O advogado não pode explicitamente falar, me procure. E você tem que modular isso. Então nós criamos agentes de inteligência artificial que dentro das regras de publicidade, independente do meu serviço, o profissional pode produzir conteúdo. Então é interessante a gente pegar esse aspecto da educação midiática, né, que tem tudo a ver com o marketing, e melhorar a comunicação das pessoas também na internet, porque isso vai reverter na confiança e vai reverter em lucro e serviços. E aí a gente começa a metrificar esse tipo de coisa. Outro exemplo do Boticário, né? A gente estava até conversando em off aqui. Minha esposa, justamente no dia que ela falou meu perfume acabou, recebe uma mensagem no WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp, do Boticário falou, não, seu perfume está acabando, 15% de desconto. Você vai na hora na loja naquela semana para comprar. Então o contato do online e do offline foi possível porque todo aquele conjunto de métricas que estejam numa planilha, estejam num CRM ou ferramentas mais sofisticadas, foram analisadas para saber que em 60 dias a média de consumo daquele perfume vai acabar e eu vou te sugerir outro. Eu encontrar a oferta e a demanda no momento que você precisa, fica fácil para o meu vendedor, né? Até pegando um gancho, Daniel, a gente faz muito esse acompanhamento, muito. Pegando até mais recente, nós tivemos agora ao final da Vale Tudo, mas nós tivemos um momento ali da Odete Reutemann com um livro na mão. O livro em 1 hora esgotou no Google. Em 1 hora. Então a gente faz esse acompanhamento o tempo inteiro, porque assim, hoje a pessoa, ela é multitela, ela tá te vendo na TV, ela tá com o celular na mão e ela tá tweetando, né, que é mais fácil falar do que, eu não sei usar a expressão com X. Não existe. Não tem, né? E ela tá ali fazendo o engajamento de tudo que ela vê. Então, a TV, ela ainda gera muito conteúdo. Então, a gente faz esse acompanhamento não só no nacional, mas no local também, dentro das nossas telas. Então, a gente percebe isso. É lógico que quando você tem uma figura representativa, né, vamos falar da novela mesmo, né, que teve um baita do engajamento, então ela vai repercutir mesmo. E isso a gente consegue localmente. Ela não vai ter a grandiosidade e a explosão do nacional, mas a gente está falando da realidade local. Então você conseguir e trazer o produto para dentro do conteúdo, não só trabalhar, não que não tenha resultado. Óbvio que tem, eu não posso nem falar que não tem, até porque a gente tem hoje grandes varejistas o tempo inteiro conosco. Mas o conteúdo, ele engaja muito. Então, ele cria essa sinergia, essa necessidade da pessoa. Peraí, eu não conheço esse produto. Fulano tá usando, eu quero saber. Então, nós, não só dentro da rede social, mas dentro da TV também. Eu lembrei de um amigo
foi diretor na RPC há muitos anos atrás, e já tinha uma métrica interessante para varejistas, supermercadistas, que antes de entrar numa cidade, um dos primeiros locais que ele ia pesquisar era na RPC. Para quê? Para ele saber qual que era o share of voice dos outros mercadistas, se valia a pena montar uma loja lá. Ele primeiro ia na emissora, entender como que estava lá o share of voice de todo mundo, e por ali ele já tinha uma boa noção se valia ou não a pena entrar naquela cidade. É usar um pouco do expertise que nós temos, Paulo. Então, assim, a RPC, a Globo, a gente investe muito em pesquisas. E nós temos uma pesquisa que é a IPC, né, que é Índice de Pesquisa de Consumo, onde a gente analisa o comportamento do consumidor. E quando a gente fala, e a gente tem o TGI também, que quando a gente fala de Maringá, a gente analisa o comportamento do consumidor por região. Então, a gente consegue analisar por área. Então, por exemplo, você tem uma empresa e você quer expandir dentro de Maringá e você quer saber em qual bairro está mais suscetível, o potencial de consumo é maior, tem uma demanda, de repente, alta e tem poucos produtos, a gente consegue fazer essa entrega. Então, no Paraná inteiro a gente tem, né? A gente até hoje atua em cima, a gente tem várias, não só varejistas, né? Supermercadistas, mas a gente tem farmácias, às vezes é uma empresa de varejo feminino, masculino, a gente consegue estar trabalhando para estar fazendo atendimento a essa demanda, porque você acaba sendo mais assertivo, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que ele montou uma loja numa cidade próxima de Maringá, não fazia parte da nossa regional, mas a gente poderia ter feito a pesquisa para ele. Ele ficou durante muito tempo lá e fechou. Então, assim, se ele viesse e falasse, me ajuda a fazer uma análise de mercado, eu quero uma cidade até tantos mil habitantes que eu possa levar, a gente faz. Então, a gente tem todo esse trabalho que a gente faz e a gente faz de forma gratuita para os nossos parceiros. Isso é muito interessante, é muito importante. Por exemplo, assim, se ela quiser, por exemplo, a gente sabe que existe nos grandes centros subprefeituras, né? Por exemplo, se a Assim quiser fazer um braço dela em algum bairro de Maringá e quiser verificar com a RPC, olha, tem algum bairro que precisa, que tem uma demanda maior e que o pessoal não vem para o centro porque ele tem já uma estrutura bem... Ela pode, de repente, estar utilizando esse trabalho para estar fazendo isso e levando uma solução, né? Porque hoje a gente não é uma cidade, um polo gigantesco, mas a gente é uma cidade grande. A gente tem a nossa região metropolitana, então, e é considerável, né? Então, por que não também fazer essa análise? Nem todo mundo vai querer vir até o centro, vir se aproveitar dos espaços e dos bairros ou das cidades próximas para a gente poder estar fazendo esse atendimento também. E esse planejamento ele é extremamente importante para o tráfego pago e para esse entendimento da cultura local. Sim. Muitas vezes o consumo de conteúdo vai ser ali pela rede social, vai ser por uma live e vai ser por um impulsionamento pago que é necessário durante um período. Em tempos de Black Friday, o custo de aquisição de clientes sobe muito, porque você tem os grandes players ali investindo pesado, então você não vai conseguir competir com a Black Friday. Mas dentro do varejo, você consegue fazer a live para a tua base de clientes, desde que você tenha essa estratégia, esse planejamento de divulgação, e aí você começa a impulsionar tudo isso dentro da premissa que a gente chama ali dos 4S do Google, né? O scrolling, então você vai ali, encontra alguém de influência ou segue a tua loja, ela tem um conteúdo constante, ela começa a entender qual conteúdo é melhor para impulsionar, junto com as métricas, com essas regionalidades entendidas dentro dessas pesquisas. Depois ela passa para o processo de começar a consumir aquele conteúdo enquanto espectador, te dá aquele voto de confiança e entra para o shopping. Aí você começa a ver o ROI. E dentre todas essas métricas, você vai desdobrando depois, né? De quanto em quanto tempo esse cliente vem, quando que eu vou fazer essas promoções, quanto que eu vou pagar de tráfego agora, num período Black Friday, se eu estou concorrendo com uma nova coleção de inverno ou verão. Será que compensa para mim? Será que agora é hora de eu mudar um pouco a minha estratégia? E talvez entra muito esse tipo de planejamento do gestor de tráfego que também orienta, dentro desse conjunto geral, que tipos de ferramentas. E as próprias ferramentas recomendam, tá?
Hoje você tem dentro do Google Analytics ali, ele fazendo um cálculo médio desse teu custo de aquisição conforme as palavras-chave que você vai impulsionar. Justamente por conta desta concorrência, do quanto está custando aquela palavra para você fazer uma divulgação. Então o digital ele vai sendo dinâmico nisso. E é aí que a inteligência artificial atua também. Ela começa a balancear e você começa a entender se eu vou usar um sinônimo, se eu vou ter um jargão específico para o meu público e eu conhecer ele e ter essas métricas, de novo, é extremamente importante, né? Nenhuma ferramenta vai trabalhar sem toda essa complexidade, sem toda essa junção do conteúdo do profissional que está por trás. E aí quando a gente fala de automatização de processos, ela também não substitui. Eu tenho um case de um cliente, por exemplo, que ele é da área de saúde, onde a gente atende o marketing dele, porque as nossas ações são de posts educacionais e o marketing vai atuar com Dia dos Pais, com prevenção, com Setembro Amarelo. Então é um outro conceito. São impactos diferentes de comunicação que eu estou trabalhando diversos tipos de público e diversos pontos e momentos de contato para aquela marca ficar lembrada. E aí entra o que você disse, o share of voice. Quando que eu vou lembrar da marca ou do profissional X? Pô, ele apareceu para mim me ensinando uma coisa, com um produto de qualidade, de uma forma confiante, e isso é constância. A gente sabe que tem um volume de impacto ali dentro das pessoas, porque né, quem não é visto não é lembrado. E isso no digital hoje a gente consegue fazer. Não tem desculpa para você não utilizar hoje uma plataforma de mídias sociais, colocar um link de rastreamento e entender sobre um tráfego pago, impulsionamento e ter acesso gratuito a esse tipo de informação. A gente acaba se perdendo com tanta informação e conteúdo, mas é a estratégia do profissional que vai nortear, né? A gente brinca que a IA é um potencializador, é uma calculadora, ela só vai multiplicar aquilo que você tem. Então, muitas vezes a pessoa fica com medo, né, de consumir, de entender alguma coisa, mas você pode perguntar para a própria IA como eu faço para utilizar, como eu faço para vincular o meu link, para criar um QR Code, fazer essa promoção, como o Ulisses comentou, com um voucher que vai me levar para a loja num período X e ali eu vou metrificar se aquela minha ação de marketing reverteu ou não, conforme que eu tinha de expectativa de lucros. Joia. É muita coisa para aprender. E por falar em aprender, eu acho interessante o Ulisses poder trazer esse papel do gestor de tráfego, né, num mundo que só multiplica redes sociais, que só multiplica aí o digital, as várias formas a gente tem de se comunicar com o público-alvo, né? Como que o gestor de tráfego, por exemplo, você me falou, me mostra de novo o leque que você tem hoje para investir em tráfego pago e como medir isso? Então, Paulo, é importante a gente trazer de volta aqui para a realidade. O podcast aqui ele tem como foco muito o microempresário, né? Que é o pessoal do negócio local. Então, para a gente trazer mais para a realidade dele. Tudo que foi falado aqui, inclusive da ideia que eu dei, da ideia que a Sunira deu, para o negócio local, para o lojista, a mensuração dele vai ser muito dependente dele. A metrificação vai ser muito dependente dele. E aí é ideal, sempre que ele for, ou ele criar campanhas, ou ele contratar, porque realmente nós temos hoje uma variedade grande de ferramentas. Então você pode querer anunciar, primeiro é entender aonde está o seu público, tá? Então o meu público está onde? Está no Instagram? Está no Facebook? Está no TikTok? Está no Pinterest? Então você identificar onde ele está. Quando eu faço as campanhas com meus clientes, primeiro eu identifico o seguinte: a demanda real, existe demanda real e demanda potencial. Demanda real é se tem pessoas nesse momento procurando pelo seu produto ou serviço. Se existe nesse momento pessoas procurando, você tem que descobrir onde elas estão e vai primeiro lá. Por exemplo, se existem pessoas procurando no Google pelo serviço que você oferece. Se existe, primeiro momento você tem que ir lá. Você tem que estar anunciando lá. Se não existe, então eu vou descobrir aonde elas estão. Estão no Instagram, estão no outro, e eu vou anunciar para eles. E quando você trabalha com essa questão de receber as pessoas no seu, vamos fazer campanhas para as pessoas virem até o meu estabelecimento, a mensuração fica um pouco mais difícil. Como eu falei, quando a gente trabalha, por exemplo, com e-commerce ou com infoprodutos, que a venda é direta na plataforma, a gente mensura tudo. Quando a gente vai levar uma pessoa até o seu local, até o seu estabelecimento, a plataforma não vai conseguir mensurar isso. Aí é o dono, o vendedor, que precisa fazer essa mensuração. Então, se ele for contratar alguém ou se ele for fazer, ele precisa criar formas que ele vai conseguir mensurar e ele precisa ter uma planilha, pode ser no papel, pode ser no Excel, que ele vai estar colocando isso e ele vai fazer essa mensuração. E muitos não fazem, essa que é a realidade, mas é importantíssimo para você ter um cálculo real do quanto está te retornando e poder, porque o negócio local não pode dar tanto tiro, ele tem que ter certeiro. O investimento, a sobra não é tão grande. Então ele precisa mensurar exatamente o que trouxe retorno para que ele possa colocar as fichas dele, o dinheiro dele naquilo que está trazendo o melhor retorno.
Mas quando a gente trabalha com o negócio local, essa mensuração é muito dependente do empresário. Ele precisa, e aí pode ser a equipe, tem que cobrar a equipe, que muitas vezes o vendedor, o atendente ali, porque é chato. Você vai terminar um atendimento, ele quer ir para o próximo atendimento, ele não quer parar, abrir o computador ali e preencher uma planilha com o que aconteceu, com quanto retornou e de onde aquela pessoa veio. Mas tem algumas coisas simples, por exemplo, treina todos os seus atendentes, todo mundo que chegar na sua loja, você pergunta de onde veio. Você passou, eu passei aqui na frente e resolvi entrar. Você sabe que a sua vitrine, o local que você está, é um investimento em marketing também. Ele é um campo de aquisição de cliente. Beleza? Mensura quantos estavam passando ali, quantos vieram do post do seu Instagram que ele viu, quantos vieram do anúncio, quantos vieram do que viu a propaganda. Coloca tudo isso numa tabela, tá? Às vezes a gente fala aqui de ferramentas muito complexas, mas às vezes o negócio local não está fazendo nem o básico. Então, todo mundo que entrar na sua loja, você pergunta de onde veio, coloca quanto aquela pessoa consumiu na sua loja e no final do mês você verifica qual é o canal que está te trazendo maior aquisição, que está te trazendo maior ROI. Essa parte do ROI é super importante, né? É vital, é essencial, mas alguns outros tópicos estão surgindo aqui que eu acho interessante a gente explorar. A Sonira trouxe a questão da multitela, né? Como que a gente faz isso? Porque a pessoa está ali no celular, está ali às vezes no notebook ou na TV e recebendo conteúdos, né? Às vezes diferentes, às vezes iguais, não sei. Ela está pesquisando alguma informação daquilo que ela está assistindo. E o que existe hoje para a gente linkar essas multitelas? O ideal é você estar em todas as plataformas. Nem sempre é possível, mas o ideal é você atingir o consumidor de todas as formas. Porque muita gente acredita que vai ser que a jornada de compra é que a pessoa vai ver um anúncio, vai ser, legal, vou clicar, vou entrar, vou comprar e deu. Não. Ela vai ver um primeiro anúncio, naquele momento ela está ocupada, ela viu aquilo ali, depois ela vai ver um conteúdo teu, aí depois ela tá por aí, alguém vai falar do produto que você vende, eu vi aquilo ali, aí ela vai te procurar no Google. Então, na verdade, a jornada, ela não é linha reta, a jornada de compra. Então, você tem que estar tendo diversos pontos. Existem pesquisas que apontam que para a pessoa lembrar da marca, ela tem que te ver pelo menos 12 vezes para ela começar a lembrar de você. Então, dentro do tráfego pago, o que a gente consegue fazer? Lá no começo eu falei, por exemplo, do Pixel, né? De códigos HTML que essas plataformas cedem e a gente consegue colocar no seu site e consegue traquear. Então a gente consegue, por exemplo, hoje fazer uma campanha de Google, a pessoa entrou no site, a partir do momento que ela entrou no site, eu tenho lá o Pixel da Meta que está lá instalado, então a Meta já entendeu que você entrou lá. E eu consigo fazer uma campanha de remarketing para que você entrou no meu site, mesmo que não tenha comprado, eu vou fazer uma campanha de remarketing para aparecer para você. Eu consigo fazer isso para te perseguir. É por isso que acontece às vezes que você pesquisou por geladeira e começa a aparecer propaganda de geladeira em tudo quanto é lugar. É porque tem ali esse código que funciona como espião e depois tem campanhas de remarketing para estar te lembrando, porque o processo de compra ele não é reto. A pessoa não viu uma vez o seu anúncio e vai comprar. Você precisa impactar ela de diversas áreas, em diversas telas, para poder, no momento que ela decidir comprar, ela vai te ver, ela vai lembrar de você. Então a comunicação tem que ser bem constante. No tráfego pago, a gente consegue fazer isso traqueando essas pessoas e fazendo remarketing para elas em outras plataformas. E vamos colocar alguma coisa mais prática, né? Cadastra o seu comércio no Google Maps. Sim. Primeiro é onde que eu vou te encontrar? E você colocar fotos, você pedir a avaliação das pessoas ali dentro. A gente trabalha com métricas de avaliação. Você entra no iFood hoje, você quer ver a loja que está com mais estrelas, você quer ver os comentários, a opinião das pessoas. A opinião importa, então a gente trabalha nessa base de confiança. Foi no Google Maps? Poxa, será que eu posso diversificar um pouco mais a minha marca? Tem gente que tem muitos anúncios e você consegue encontrar no site do Spotify como eles trabalharam. Teve uma campanha acho que da Renner mesmo, para carnaval, para impactar a geração Z, que começou a trazer as cantigas e as músicas e inseria ali dentro sugestões de vestuário. Então, atingiu-se um canal que é diferente muitas vezes desse foco apenas das redes sociais. E como o Ulisses pontuou, você tem que criar diversos pontos de contato. Você escuta música, você também escuta no Spotify. O rádio evoluiu para o seu digital. Então você está no teu Spotify, você está com um podcast como a gente está aqui. Isso vai desdobrar num corte do YouTube.
grava um vídeo, né? A gente sabe que às vezes é meio difícil se expressar, mas fala do que você tem domínio. E tem ferramentas já como, por exemplo, o Opus Clip, que ele seleciona os melhores cortes para você, faz a legenda e te permite postagem. Acho que são $9. Sabe, não é um investimento tão alto comparado ao que você entende de alcance dentro das mídias. E aí você começa a criar essa percepção e essa conexão. Posso fazer só um complemento rapidinho? Eu sei que eu acho que está um pouco extrapolando o tempo. Falando um pouquinho de jornada do consumidor. Nós costumamos sempre passar para o nosso cliente, para o nosso parceiro, sobre frequência. A frequência é muito importante. Frequência na tela, seja na tela da TV, seja dentro da internet, seja numa mídia off, externa, não importa. A gente tem até vou encerrar com um gamezinho muito legal que a gente tem, que o nosso marketing montou, sobre a jornada do consumidor. Eu ouço a tua marca no rádio, eu vejo a sua marca no outdoor, eu vejo você na revista, eu vejo você na TV, aí eu pesquiso na internet e compro pela internet. E aí dá a sensação do lojista de que a internet foi o principal meio, mas na verdade foi toda a jornada que o consumidor passou e que deu esse resultado para ele. Então não é um veículo, é a tua marca exposta. Aí vamos pro velho jargão, quem não é visto não é lembrado. Bom, nós estamos já com o nosso tempo avançado. Eu quero agradecer a todos vocês e deixar aqui espaço para uma consideração final de cada um, né? Vamos começar com a Sonira. Muito obrigado pela tua presença, pelas tuas contribuições e, por favor, uma consideração final, o que você pode finalizar aqui com a gente? Bom, novamente, obrigada Paulo, obrigada pela oportunidade. Para mim é sempre uma gratidão poder participar e falar, porque eu acho que não é só falar da RPC, mas falar do meu trabalho, que eu sou extremamente apaixonada por comunicação. Então, quando eu sento na frente do cliente para entender o que ele precisa, eu procuro levar uma solução para ele. Então, eu brinco para ele, eu falo, olha, isso era para custar muito mais caro do que só o teu investimento, porque é quase uma consultoria, porque eu levo muito a sério o resultado que o cliente precisa ter. E não é uma venda pontual, é uma construção de uma jornada inteira de resultado, porque campanha não é uma, o cliente tem campanha o ano inteiro. E é isso que, dentro do meu trabalho, dentro da RPC, a gente busca construir junto. Obrigado. Eu que agradeço. Ulisses, vamos lá? Suas considerações finais. Bom, obrigado novamente pelo convite, foi uma honra realmente. Fazer um pouco do meu jabá aqui então pra galera, se você quer crescer sua empresa, você precisa anunciar, não tem como. E eu acredito que o local de anúncio mais assertivo hoje é a internet, são as redes sociais ou o Google. E caso você queira aí anunciar, queira crescer sua empresa, esteja procurando por um gestor de tráfego, @UlisseGentil no Instagram, é fácil de achar. Foi uma honra, espero ter contribuído um pouco para a galera que está assistindo aí. Não, com certeza, todos contribuíram. Muito obrigado pela participação. Daniel, vamos lá? Bom, acho que, tal qual a Sonira, eu também sou apaixonado pela minha área, então falando de educação e tecnologias digitais e aprendizagem, né? A NeuroEdTech está aí para ensinar, para que todos possam aprender dentro das premissas de marketing, das ferramentas, ou seja, qualquer outra área, a gente organiza esse tipo de coisa dentro das instituições. E eu acho que vale enquanto mensagem de marketing, né? Que a IA não veio para substituir o marketing, ela veio para tornar ele mensurável, mais ágil, personalizável e dar mais escala e mais voz ainda, né? A gente entende que o digital hoje ele tem esse potencial de trazer esse monitoramento e a gente poder se adequar a diferentes realidades, tal qual são as personalidades das pessoas, né? Todo mundo aqui tem ali um intuito, um sonho, um propósito, e eu acho que os serviços e os produtos oferecidos hoje pelo digital conseguem ter mais fit com as pessoas com esses dados que a gente processa hoje. E também, né, reforço sobre o núcleo de inteligência artificial da Assim. Então, o primeiro núcleo multissetorial ali de IA pelo empreender da Assim. E a gente conta com diversas pessoas, então a IA está para todas as áreas, acho que não só para o marketing.
a gente consegue ali agregar, entender ferramentas e principalmente, né, dentro dessa parte estratégica, o que as pessoas precisam para que essas ferramentas potencializem. E muitas delas são ferramentas gratuitas, né? Então, vale o conhecimento da galera que está lá dentro também, para quem precisar de apoio. Joia! Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a todos pela participação, pelas contribuições. Estamos encerrando aqui mais esse episódio. O tema de hoje foi ROI, Retorno sobre Investimento, em ações de comunicação. A gente espera ter contribuído, né, para empresários, micro, pequenos, grandes empresários que nos assistiram e que vão planejar aí a sua comunicação, que vão buscar medir esses resultados que são tão importantes, né, informações tão vitais para o crescimento, para a prosperidade de qualquer negócio. Muito obrigado e até o próximo episódio.